Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma reflexão, mais uma noite de reflexão aqui pelos canais da Associação Espírita Nosso Lar de Chapecó. E a nossa reflexão na noite de hoje tem a ver com o nosso sentimento diante da perda, diante da morte de alguém querido. É muito natural e é desejável que nós experimentemos o luto diante da morte de alguém que nós amamos, diante da morte de alguém que convivia conosco, que era da nossa família, que era do nosso convívio. É uma dor das mais intensas vividas pela nossa experiência aqui na Terra. A perda de um familiar, a perda do ente querido, é uma dor que demora a cicatrizar, causando em nós tristeza, causando uma série de emoções que afloram diante de alguém que se vai. Seja um familiar, seja o esposo, a esposa, pior ainda, se for um filho, a dor é mais intensa. O certo é que nós, na nossa experiência, na nossa jornada aqui na Terra, passaremos cedo ou tarde por essa experiência dolorosa que é despedirmos-nos de alguém que nós amamos. E é exatamente esse momento da vida, essa emoção intensa vivida diante desse evento, é que acaba trazendo muitas pessoas para perto da doutrina espírita. É bastante comum que as casas espíritas estejam ou recebam pessoas que, confrontadas com essa dor, vão em busca de respostas, vão em busca de consolos, para que, através do esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, nós possamos encontrar caminho para enfrentar essa dor, que, como já dissemos, é algo que faz parte da nossa experiência enquanto criaturas encarnadas. Chegará o momento em que todos nós desencarnaremos e as pessoas que estavam vinculadas a nós sentirão a nossa ausência, sentirão a nossa dor. A dor da despedida, a dor de uma separação que o Espiritismo nos assegura pela continuidade da vida, pela nossa essência de seres espíritos imortais, nos propicia a continuidade. Em outras esferas, em outro plano, mas nós continuamos existindo. E o que o Espiritismo pode nos trazer de consolo, de alívio? Quais são aqueles esclarecimentos que Allan Kardec codificou na doutrina espírita e que nós podemos extrair para melhor enfrentar esse momento? Em primeiro lugar, é bom que nós tenhamos a exata noção e a consciência de que não se substitui a dor pela alegria da noite para o dia. O sentimento doloroso e natural que a perda de alguém querido nos traz, ele decorre principalmente dessa falta do convívio, da ausência provocada diante de alguém que se foi. E nós, espíritas, conhecedores dessa doutrina consoladora, também não estamos livres dessa dor. É como se alguém muito querido fosse fazer uma viagem distante e nós não tivéssemos acesso, não tivéssemos meios de contatar essa pessoa por um longo tempo. A ausência nos traz dor. O conhecimento do Espiritismo não nos torna imunes a essa dor, mas nos fortalece, nos ampara para seguir adiante. E a primeira, então, lição que o Espiritismo nos traz, que toca o nosso coração, causando-nos consolo, é a certeza da continuidade na vida. Nosso ente querido continuará no mundo espiritual a ser exatamente quem ele é. Continuará nos amando,
continuará sendo quem ele foi aqui na Terra, com todos os defeitos, com todas as qualidades, e vivenciará a experiência agora no mundo espiritual, para o qual nós retornaremos também um dia. Então, continuidade da vida e reencontro. Sim, reencontraremos esse ser querido quando retornarmos ao mundo espiritual. A ordem natural das coisas nos situa na possibilidade do reencontro em outra esfera, em outro nível, no plano espiritual. E esse reencontro pode depois se estender para novas vivências aqui na Terra. Pode ser que essas pessoas que nós convivemos hoje farão parte também do meu núcleo familiar, do meu núcleo de amizades, em outras encarnações. Então, continuidade da vida, reencontro. Outra dúvida que costuma habitar a mente daqueles que perdem alguém querido. Qual deve ser a minha postura diante dessa perda? De que forma eu devo agir para facilitar tanto a passagem ou a vivência posterior daquele que deixou a Terra, como a minha que continuo nessa existência? E não há uma fórmula mágica para isso, mas nós temos que viver o luto, temos que passar pela experiência do luto, pela tristeza que ele nos causa e pouco a pouco ir procurando voltar à normalidade possível, que é a continuidade da nossa existência aqui na Terra sem a presença daquela pessoa que nós amávamos. E aí podemos elevar os nossos pensamentos, buscar pouco a pouco substituir a dor pela gratidão, substituir a tristeza pela alegria do Pai ter nos dado a oportunidade de, enquanto estávamos aqui na Terra, conviver com essa pessoa da qual nós tantos nutrimos afeto. Sermos gratos a essa existência aqui na Terra. Sermos gratos pela alegria de dividir a vida com as pessoas que amamos. Ir transformando pouco a pouco essa dor em saudade, que é um sentimento que valoriza a ausência. É um sentimento que valoriza o sentimento por aquele que se foi e agora continua em outra morada. Não alimentar sentimentos de revolta, de incompreensão, não prolongar demais, paralisar a nossa existência em virtude desse fato, que, como já disse, e todos nós sabemos, faz parte da nossa existência. Procurar fortalecer-se na fé, procurar o hábito da oração, orando por nós, pelo nosso fortalecimento e também por aquele que se foi. Fazer uma oração ao Pai e pedir que a pessoa que desencarnou esteja num lugar bom, esteja sendo amparada, que esteja ciente de que, de agora em diante, a nossa existência aqui na Terra está entregue a nós, aos nossos esforços, aos nossos desígnios. Nós faremos tudo quanto for possível para que a nossa existência transcorra da melhor forma possível. E numa prece, podemos dirigir um pensamento a quem se foi dizendo: siga em paz, segue teu caminho, nós nos reencontraremos. Agora, aqui na Terra, aqui nesse campo de batalha, que é a vida, a missão está conosco. Permita-nos que nós possamos seguir a nossa jornada. E você, aí do seu lado, continue na sua, que nós continuaremos irmanados pelos laços de amor. Porque uma certeza que o Espiritismo nos dá é que o amor permanece. Os laços amorosos que nos prendem aos seres queridos continuam e se prolongam por toda a eternidade. Então, chegamos
a talvez o passo mais importante para buscar esse equilíbrio e essa harmonia diante de alguém que se foi. Já falamos da dor inicial, que nós devemos buscar abrigo para ir substituindo pela saudade. Já falamos da necessidade que nós temos de, em oração, manter esse vínculo com aquele que se foi saudavelmente, desejando-lhe que a estada no mundo espiritual seja leve, seja proveitosa, e devemos nos voltar então para a nossa existência aqui na Terra, para que ela reflita esse sentimento de gratidão por aquele que se foi, esse sentimento de gratidão que nós temos pelo Pai, por nos ter proporcionado essa existência, e transformando a nossa existência, os nossos atos, as nossas ações aqui na Terra, como sendo uma homenagem àquele que se foi, honrando-lhe a existência, honrando-lhe o tempo que ele esteve aqui conosco, transformando a nossa vida em um campo para a prática de bons atos. Diante do pai ou da mãe que se foram e tanto nos amaram e tanto lutaram para que nós tivéssemos uma existência exitosa dentro dos padrões morais que eles nos ensinaram aqui na Terra, a melhor forma de retribuir é agir corretamente, é praticar o bem, é buscar a evolução espiritual que a reencarnação nos permite, através de uma nova existência, transformando os nossos vícios e substituindo-os por virtudes. Praticar o bem, sermos honestos e buscar a nossa evolução. Essa talvez não, com certeza, é a melhor forma de homenagear aquele que se foi, fazendo da nossa existência aqui na Terra um campo de ação para que Jesus Cristo haja através de nós. Que nós possamos ser caridosos, amorosos, benevolentes, como Cristo nos convidou a ser. Que nós possamos praticar o bem, pensar no bem, agir do bem, semear o bem aonde nós estivermos. Isso nos trará felicidade, nos trará paz de espírito, nos trará tranquilidade. Quanto mais nós agirmos no bem nessa existência, mais nós estaremos transformando a nossa existência em algo agradável a Deus e fiel aos ensinamentos de Jesus. E quanto mais nós assim agimos, mais as nossas preces são ouvidas. E aquela prece que nós fazemos por aqueles que se foram serão ouvidas com mais clareza e atendida no mundo espiritual. Assim, a ordem natural das coisas nos situa aqui na Terra. E diante da lei, desse instinto de sobrevivência que nós temos, diante da lei de conservação, que nos convida sempre a preservar a vida, experimentamos inevitavelmente a dor diante da partida de alguém que amamos. Mas, como diz o ditado popular, nada mais natural e nada mais esperado que a morte, que baterá à porta de todos, que nos levará a todos a voltar para a nossa essência espiritual e retomar os nossos afazeres e a nossa individualidade no mundo espiritual. A morte não torna ninguém santo, nem mesmo altera a nossa individualidade, fazendo com que nós sejamos pessoas diferentes. Nós continuamos a ser exatamente quem nós somos. E é essa certeza que nos traz o consolo de que aquele que nós amamos, aquela pessoa que nós tanto devotamos afeto aqui na Terra, continuará a sua jornada no mundo espiritual, indo de encontro ao Pai antes de nós. Mas quem sabe, nos preparando o terreno para quando chegar a nossa hora, sermos recepcionados por essas pessoas que tanto amamos e então, voltando ao mundo espiritual, planejarmos futuramente novas encarnações. O Pai que nos deu a vida
é soberanamente justo e bom. Todos os sofrimentos serão amainados, todas as dores serão consoladas na exata medida de que nós mantenhamos a nossa confiança, mantenhamos a nossa fé e a nossa coragem e, principalmente, perseveremos no bem, porque o bem é a estrada que nos leva para próximo do Pai. O bem é a estrada que nos dá forças para auxiliar todos os que amamos. Quanto mais nós praticamos e insistimos no bem, mais nós estaremos nos habilitando perante o Pai para ajudar a nós mesmos e ajudar aqueles que amamos. Então, todos aqueles que experimentam essa dor nesse momento, recebam a nossa solidariedade, recebam o nosso afago e o nosso abraço. E o maior consolo que nós podemos ofertar é levar a doutrina espírita, divulgar o espiritismo que nos traz consolo, nos traz esperança e nos traz coragem para continuar na nossa caminhada aqui na Terra. E assim, concluímos mais uma reflexão nessa noite aqui no nosso lar, esperando que logo possamos estar de volta às nossas atividades presenciais, que provavelmente voltarão nos próximos meses com o avanço da vacinação. E que todos nós possamos perseverar na fé, superar esses momentos difíceis na confiança de que tudo se voltará à normalidade dentro do reflexo das nossas ações. E vamos fazer então uma oração para encerrar esse momento. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por mais um dia na nossa caminhada aqui na Terra, agradecer imensamente a Deus por ter nos dado a vida, por ter feito com que cruzasse o nosso caminho aqui na Terra tantas pessoas que amamos e que nos ajudam nessa caminhada de evolução, que nos dão bons exemplos, que nos amam, que estão ao nosso lado para que nós possamos enfrentar as nossas dores. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela vida. Obrigado pela vida das pessoas que nós amamos. E que nós possamos ir em frente, continuar, perseverar, buscando sempre junto a Ti a força que nos remete a uma vida gentil, saudável e corajosamente praticando o bem. Que assim seja. Um abraço a todos, até a nossa próxima reflexão.